Hoje vamos saber sobre 10 fatos curiosos sobre o Brasil. Facto? Facto ou fato? Fato de social, né? Mas pronto, vamos começar o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Tchaka, para quem não me conhece, e este é mais um vídeo aqui no meu canal, pessoal. E no vídeo de hoje vamos reagir aos fatos curiosos sobre o Brasil. É para você que está ali, é novo no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Hoje estou com o telefone na mão porque um inscrito meu disse que o áudio não está muito bom. E muito obrigado, porque eu agradeço quando vocês fazem isso, porque é com vossa ajuda que eu estou a crescer. E se você não vai aqui no meu canal, não esqueça de seguir as minhas redes sociais, porque as redes sociais é muito importante, porque lá nas minhas redes sociais estão a deixar sempre 10 de vídeos, estamos a conversar sempre. E pessoal, vamos reagir aos fatos curiosos sobre o Brasil. É factos. Ainda não sei se é fato ou facto, mas você que está ali, deixa aqui nos comentários se é facto, fato ou fatos. E pessoal, a meta desse vídeo é 100 like no vídeo. E pessoal, me ajudam, por favor, deixem comentários no vídeo, por favor, que eu estou precisando do vosso comentário. Alguma coisa para eu saber do país onde você está, pelo menos. Pode meter Brasil, hashtag Brasil, hashtag Brasil, hashtag Brasil, hashtag Angola, hashtag Moçambique, hashtag Portugal, o país onde você está. Eu quero saber do país onde você está. É o jogo de hoje, deixa aqui nos comentários o país onde você está. E bora reagir aos fatos curiosos sobre o Brasil, porque eu também estou curioso, quero saber sobre alguns fatos, né? Então, bora reagir. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já começamos bem. Eu sabia que o Brasil é um país muito enorme, porque no vídeo passado eu disse que o Brasil é um dos países que tem tamanho de um continente. Vê só, agora aqui falam que o Brasil é um dos países é o quinto país mais grande. Vamos ver, vamos ver. Sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes. É fatos, 10 fatos surpreendentes. É fatos, pessoal, já sei se é facto ou fatos, é fatos. Então, Dino, você tá me falando à toa, não é facto. E sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Falou em favorito, o favorito dele também pode ser meu, né? Nem sabe. Número 1, mapa errado. Todos nós crescemos... Como assim, mapa errado? Olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, num papel quadrado, normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina. E mais do que muitas outras pessoas... Mas eu quero saber qual a dimensão do Brasil. Se o Brasil é um país muito enorme, eu quero saber a dimensão. Pode deixar ali nos comentários, você que está ali, a dimensão do Brasil. Eu também vou fazer uma pesquisa, se dá certo aqui, meto aqui quanto... Outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo.
por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você muito comprido mesmo. Mas na do Brasil também. Não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e 2 pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua passando o estado por quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro, e interessantemente nele habita 12% da população. Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso. Mas o rio da Amazônia do Brasil? Ou isso, não? Não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Número 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? O Equador, Argentina, só Argentina, né? E o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas na verdade é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá... Porque não estou a ver, é para dar conta porque a Risca passou ali e me mostrou que o Brasil faz fronteira com a França, está muito próximo da França, eu não sabia dessa. Não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da França, como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Francesa são cidadãos franceses e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam, Suriname e Guiana. Sim, parece engraçado, os vizinhos de países nem sequer falam a mesma língua. O Brasil fala português e França fala francês. São outros 2 países independentes, lado a lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado... E outra coisa, eu repito sempre isso, ou no vídeo passado já disse isso. O Brasil não, é um dos países que eu nunca vi Brasil em conflito com um dos países, guerra, Brasil guerra com Angola, Brasil guerra com... Nunca ouvi. Brasil é um povo muito humilde. Eu até agora acho que o Brasil é um povo muito, mas muito humilde, né? E por acaso eu amo o Brasil mesmo. Cada um ficou com um pedaço. A Guiana francesa, a Guiana holandesa e a Guiana inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês e do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão.
Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em um lugar Eu limpo. não pensava isso. Nós aqui como estamos... próximo aqui, acho que na minha cidade, Oceano Atlântico, acho que está assim, próximo. Eu quando fico na praia, tipo, nossa praia daqui é a Castinga, nós chamamos de Castinga. Eu quando fico na Castinga, eu falo, se eu ir direito, nessa direção da praia, vou chegar no Brasil. Eu penso assim. Um pensamento à toa, é? No meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Eu Indonésia quero saber, eu não sei qual é o país que está mais distante do Brasil. Eles não estão falando, mas eu vou saber, vamos saber hoje qual é o país mais distante do Brasil. e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9. Distância da África. Falando em Sim, distância, quero saber. sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um Quero país saber isso. bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se Quais você... são os países que são mais próximos do Brasil? Ainda quero saber. África, tomara que falam que Angola, por favor, falam que Angola está mais próximo do Brasil. Por favor, se Angola estiver mais próximo do Brasil, assim tá fixe. não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, Angola que é numa não está. praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou Nesses seja, três países tem mais africanos da africanos Angola. perto de você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar para vocês 4.000 quais são os quilômetros. países que estão mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. E eu não sabia mesmo de alguns fatos. Aprendi muitos fatos sobre o Brasil. Estava curioso de saber alguns fatos sobre o Brasil. Eu acredito também que você que está ali estava curioso em saber alguns fatos sobre o Brasil. E você aprendeu alguma coisa, muito obrigado. Esse vídeo me ajudou a aprender alguma coisa. Pessoal, outra coisa que eu quero falar é que vocês estão a me dar sempre a ideia de vídeo, pessoal. E deixam aqui a ideia do vídeo aqui nos comentários, pessoal. Muito obrigado por chegar até aqui. Manda um abraço para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Falou, até o próximo vídeo. Tchau.